faz a nota de R$10 valer R$10, enquanto a nota de R$100 vale R$100? Olá, bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde à segunda aula do curso seletivo de Planejamento Financeiro. Eu sou Leandro Guzmão, seu professor, e hoje nós vamos falar um pouco sobre dinheiro. Sabia que ia conseguir rimar muito bem, ilustríssimos, ilustríssimas. Então, após aquele primeiro vídeo, aquela primeira aula sobre a introdução aqui da disciplina, né, onde eu falei um pouco sobre o que nós iremos de fato tratar, nesse segundo momento eu vou trazer aqui uma reflexão sobre o real motivo de nós precisarmos controlar o dinheiro, que é o dinheiro. De onde vem o dinheiro? Para onde vai o dinheiro? Por que nós, enquanto seres humanos, utilizamos este negócio, o dinheiro? Reflitam aí sobre a pergunta que eu fiz antes da vinheta, né? Por que um pedaço de papel escrito R$10 assinado pelo Banco Central e pelo presidente vale R$10, enquanto o mesmo pedaço de papel pintado de outras cores, assinado pelos mesmos, vale R$100? O que será que faz isso? Nós precisamos remontar uma ideia um pouco filosófica do dinheiro, né? A questão que o dinheiro ele traz um papel de confiança. Aquele pedaço de papel colorido, ele representa confiança. Ele só vale R$10 porque você acredita que ele vale R$10, porque eu acredito que vale R$10 e porque todos nós que estamos aqui no Brasil acreditamos que aquilo ali vale R$10. Então o dinheiro ele não existe. Nós criamos esse sistema monetário, esse sistema de trocas para facilitar uma série de coisas ou talvez para complicar ainda mais, mas o fato é que a confiança mútua é que faz o dinheiro ser de fato valioso. Afinal, as primeiras moedas, né, as primeiras moedas de troca eram os próprios produtos. Então muitas vezes grãos de cevada eram utilizados como moeda de troca. Posteriormente utilizou-se moedas de ouro. Mas perceba que ouro, enquanto um metal, ele tem a sua raridade. Então a gente pode atribuir um certo valor ao ouro devido à sua raridade. Nas moedas atuais isso não é válido, porque é um pedaço de papel. Então as sociedades antigas compartilhavam tudo que produziam na sua terra. Então se eu tinha ali a plantação de milho, eu compartilhava para todas aquelas pessoas que estavam ao meu redor. E isso funcionava muito bem. Entretanto, quando os seres humanos passaram a encontrar outros povos, passaram a desenvolver novas tecnologias, surgiu algo interessante na nossa espécie, que é a ideia do desejo de possuir. Eu desejo aquele tipo de alimento que só é produzido a 100 quilômetros de distância daqui, por uma outra tribo, por uma outra sociedade. Eu desejo aquela tecnologia de ferramentas que é produzida lá na Ásia. Eu desejo aquele produto que só é comercializado nas condições climáticas que existem em um outro local que não o meu. E como que eu posso fazer? O que eu posso fazer para ter acesso a esses bens? Sendo que as pessoas de lá, às vezes, também querem alguns bens que eu tenho aqui em casa, aqui na minha sociedade, através da troca. Mas isso surge um problema, porque como atribuir valor às coisas nessa sociedade primitiva? Enfim, isso já é uma questão mais da história da sociologia, mas o fato é que uma solução encontrada foi a atribuição de valor a algo comum, que no nosso caso aqui, ao dinheiro. Começou lá com grãos de cevada, passando por ouro, e hoje chegou aqui nessa ideia da papel moeda, de fato. E cabe a nós, né, nosso mundo moderno, saber administrar esse desejo de possuir que nós temos hoje. Porque o desejo de possuir começou lá há muitos anos, né, milhares de anos, com o surgimento das novas tecnologias e com
a intercambiabilidade entre os povos, mas ele persiste até hoje. Nós temos o desejo de possuir coisas. Nós temos o desejo de possuir tecnologias, diferentes dos nossos antepassados, mas o desejo é o mesmo. Nós temos o desejo de possuir, às vezes, coisas que não servem para nada para a nossa subsistência. Afinal, o que um ser humano, o que um animal da espécie Homo sapiens precisa para sobreviver? Alimentos, abrigo, né? E talvez ali remédios, né? Mas perceba, hoje em dia, sem dinheiro você não tem alimento, tampouco moradia, muito menos remédios que lhe salvam de doenças. Então nós capitalizamos até mesmo comida, que antigamente era comercializado entre as sociedades ali como de uma forma comunitária. Isso surge, né? Essa problemática surge um pouco com o surgimento também, né? Com o advento do que a gente chama aí de capitalismo, que de novo é um assunto aí das ciências sociais, né? É um assunto muito abordado dentro da disciplina mesmo de sociologia e de história. Mas eu vou citar um pouco, né, sobre o capitalismo, porque ele tem a ver com o fato de nós precisarmos administrar tanto o nosso dinheiro hoje em dia. Já que em determinado momento da história, as pessoas acharam legal possuir coisas. As pessoas acharam legal a ideia da propriedade privada. E uma das primeiras coisas que foram possuídas por seres humanos é a terra. A terra que produz alimentos. A terra que através do cultivo e do trato de animais, consegue alimentar as pessoas, que é um bem básico, né? A alimentação é fundamental para o desenvolvimento da espécie humana. Quando eu entrego essa terra à posse de uma única pessoa, uma grande quantidade de terra para a posse de uma única pessoa, eu estou dando uma importância muito grande para aquela única pessoa que irá controlar aquele meio de produção, irá controlar aquela terra para o que ela quiser. Se ela não quiser plantar nada, ela não vai plantar nada, porque a terra dela ela faz o que ele quiser. Por outro lado, enquanto muitas porções de terra foram entregues a poucas pessoas, todas as demais pessoas que ficaram sem terras não tiveram outra alternativa senão trabalhar para aqueles que possuíam a terra. Olha a ideia do trabalho surgindo aqui já. Então, se eu não fui privilegiado, se eu não fui contemplado com aquele pedaço de terra, a minha existência depende unicamente da minha mão de obra. Então eu irei trabalhar para aquele detentor de terras, que irá, em contrapartida, me explorar ao máximo para obter o maior lucro possível daquela terra que ele possui, fazendo com que eu trabalhe muitas horas por dia, pagando o mínimo possível. Alguma semelhança com o que nós temos hoje em dia? Chutei aqui o negócio. Então perceba quão cruel que é esse sistema capitalista, que faz com que muitas pessoas não tenham posses, enquanto poucas pessoas tenham muitas posses. Poucas pessoas, naquela época, tinham terras. Hoje, poucas pessoas têm terras, fábricas, tecnologias. Aquelas que não possuem terras, fábricas, tecnologias, trabalham para os que possuem, em troca de dinheiro, para que possa comprar alimentos, moradia, remédios. E aqui surge, então, a necessidade do nosso planejamento financeiro. Imagine que é uma relação tão desigual entre as classes dominantes e as classes trabalhadoras, que o nosso dinheiro ele é contadinho. Muitas vezes a gente precisa abrir mão de algumas coisas em prol de outras, enquanto há de algumas pessoas que têm de sobra. Dentro desse contexto, nós iremos falar sobre essa questão do planejamento financeiro por causa disso. Nós que somos a classe trabalhadora precisamos
gerir, ou seja, organizar, administrar, controlar o pouco que nós recebemos para que nós possamos adquirir aqueles bens básicos e, quiçá, talvez, quem sabe, tomara que consigamos uma ascensão financeira, uma independência financeira. Talvez, né, com muito trabalho, abrir um negócio e não confundam. Não é porque você abriu um negócio, não é porque você abriu uma loja que você passou a fazer parte dessa classe dominante. A classe dominante são os bilionários. Donos de loja estão sofrendo aí porque as coisas estão fechadas na pandemia. Eles não são a classe dominante. Eles são tão pobres quanto a gente. A diferença é que eles possuem ali um meio alternativo de sustento, que é a sua lojinha, o seu comércio. Mas estamos todos no mesmo barco. A classe dominante são os bilionários. Então vou deixar também aqui algumas indicações de vídeos sobre esse tema, de pessoas que exploram muito melhor do que eu, né? Mas enfim, esse era a conversa que eu vinha ter hoje nessa segunda aula, né, nesse nosso segundo encontro, trazer essa reflexão um pouco mais filosófica do porquê que a gente precisa planejar, por que nós precisamos fazer esse controle financeiro, já que a única forma de conseguir a nossa moeda de troca, a única forma de conseguir alimentos é através da moeda de troca, que é o dinheiro. Eu só consigo o dinheiro através da minha mão de obra, que é escassa, que é a única coisa que eu tenho. Eu tenho um número limitado de horas que eu posso trabalhar por dia, ainda bem, graças aos nossos direitos trabalhistas, mas como eu tenho poucas horas para trabalhar por dia, eu sou explorado ao máximo, eu recebo pouco, eu preciso administrar esse pouco para que eu consiga me manter a minha família e, quem sabe, almejar um futuro melhor. E é isso que nós precisamos fazer, né? Ao mesmo tempo em que nós precisamos questionar esse sistema. Questionar o que está posto. Não é porque as coisas são assim, que o capitalismo existe dessa forma, que ele sempre existiu, que ele deverá existir para sempre. Vamos sim planejar a nossa vida financeira, mas vamos também questionar esse sistema cruel. Então vamos brigar por políticas públicas que amenizem essa desigualdade. Brigar por políticas públicas que equilibrem essa gangorra. Que de alguma forma auxilie nós da classe trabalhadora com esse déficit financeiro. E posteriormente vamos brigar assim por uma revolução, por que não? Por que não mudar de forma radical esse sistema que nós temos hoje, que é cruel, que mata muitas pessoas de fome? Então, fica aqui a reflexão, fica aqui esse debate, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, falem comigo, tanto no Google Classroom quanto através das mídias sociais aí. Espero que todos e todas fiquem bem, sonhem com os anjinhos ou com aquilo que vocês quiserem. Um abraço e até semana que vem. Tchau, tchau.